Bom, exemplo 2.3, convecção natural. Tá? O que é importante entender? Tá? Essa sequência aí, de um modo geral, ok? Primeira coisa que nós temos que calcular é o número de Rayleigh, tá? Não mais o número de Reynolds. Tá? Daí a gente consegue calcular o número de Nusselt, seja para escoamento laminar, turbulento, para cilindro, para esfera. A gente calcula o coeficiente de transferência de calor, né, por convecção, e daí a gente calcula a taxa de transferência de calor. Tá? Então essa é a sequência básica aí para o cálculo de convecção natural. Então vamos lá, o exemplo 2.3. Uma placa vertical com uma temperatura de 30 graus Celsius, cujo comprimento vale 45 centímetros e a largura da placa vale 90 centímetros, conforme a figura a seguir aí do lado, tá? Temperatura do ar vale 100 graus Celsius. Para o ar quiescente, né, determine, tá? Velocidade igual a zero. A. Os números de Nusselt pelas três correlações. B. Os três coeficientes de transferência de calor por convecção. As três taxas de transferência de calor por convecção. Tá? Então, percebe que a placa está a 30 graus Celsius e a temperatura aqui fora está 100 graus Celsius, ok? Então, a camada limite vai ser para baixo por causa que a gente vai ver depois lá no último item, tá? Já vou explicar. Ó. D. Faça uma análise estatística dos três valores do número de Nusselt. E E. Porque a camada limite está para baixo. Tá? Então, nós temos aqui as propriedades do ar, que vai ser calculada na temperatura de filme, tá? Que é na média aritmética entre a temperatura da placa e a temperatura da corrente livre, que vai dar 65 graus Celsius, que corresponde a 338 Kelvin. Então, estão aqui a tabela de 300 e 350, tá? Aqui os valores. Aqui já interpolado, tá? Densidade, calor específico, viscosidade dinâmica, condutividade térmica, viscosidade cinemática, difusividade térmica e número de Prandtl. Bom, solução. O número de Nusselt pelas três correlações. Tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o número de Rayleigh, tá? Que é o G vezes o beta vezes a diferença de temperatura, tá? Vai ser em módulo, apesar de que está em parênteses, tá? A gente vai trabalhar com valor positivo. Vezes L ao cubo, dividido pela viscosidade cinemática e dividido pela difusividade térmica. Bom, nós estamos trabalhando com ar, tá? Então é o G, com ar é a temperatura de filme elevada a menos 1, a diferença de temperatura, tá? Lembrando que isso aqui na verdade é em módulo, tá? Ou faz 100 menos 3, que eu disse, trabalha sempre com os valores positivos, mesmo que der negativo, trabalha com positivo, tá? Em vez do L ao cubo e dividido por esses dois valores. Então o valor do Rayleigh é 3,3415 vezes 10 à oitava. Tá? Então ele ainda é regime laminar, porque 10 à nona é que passa de laminar para turbulento, ok? Então aqui para convecção natural, escoamento de uma placa plana vertical, nós temos três correlações, tá? No caso, uma delas é só para laminar, se não me falha a memória, tá? Essa aqui é para o caso do laminar. Tem essa correlação desse tipo, uma potência, para turbulento também, tá? Então a gente escolhe essa correlação aqui, substitui no Rayleigh, tá? Faz o cálculo, dá 79,77. Tá? Então esse é o número de Nusselt da primeira correlação. A segunda correlação, tá? É essa aqui, tá? De um outro autor, serve para vários valores de número de Rayleigh, tá? Então, ó, essa aqui depende do número de Rayleigh e do número de Prandtl, tá? Substitui os valores, tá? O resultado vai dar 87,71. Ó, continuando, tá? Então essa aqui é a segunda correlação, ok? O número de Nusselt dá 87,71. A terceira correlação é essa, tá? Substituindo os valores, o número de Nusselt vai dar 70,12. Letra B, os três coeficientes de transferência de calor por convecção, tá? O número de Nusselt é igual ao coeficiente convectivo vezes L dividido por K. Substituindo o número de Nusselt da primeira correlação, o coeficiente convectivo dá 5,160.
O da segunda correlação, que é 87,71, número de Nusselt, o coeficiente convectivo vai dar 5,674. A terceira correlação, que o número de Nusselt é 70,12, o coeficiente convectivo vai dar 4,536. Letra C, tá? As três taxas de transferência de calor por convecção, tá? Então, ó, é o coeficiente convectivo vezes a área superficial vezes a diferença de temperatura da placa e da corrente livre. Então, nós vamos substituir o primeiro coeficiente convectivo, tá? A área vai ser a mesma e a diferença de temperatura vai ser a mesma. Então, dá 146,3 watts. O coeficiente convectivo da segunda correlação, o resultado dá 160,9 watts. E o da terceira correlação dá 128,6 watts. Bom, agora, letra D, nós vamos fazer uma análise estatística dos três valores do número de Nusselt. Tá? Os valores de número de Nusselt são 79,77, 87,71 e 70,12. Se nós fizermos a média aritmética, que é um dado estatístico, tá? A média dá 79,20. Se nós calcularmos a variância amostral, tá? Que é essa fórmula aqui, tá? Porque nós não temos todos os valores. Por que é amostral? Porque nós não temos todas as correlações que existem aí aqui no planeta Terra, digamos assim, tá? Nós temos 3 só. Existem outras. Então, essa fórmula aqui, tá? É o desvio, né? A diferença do valor menos a média ao quadrado, faz esse somatório e divide por n menos 1, ok? São 3, o n vale 3, então vai ficar 3 minutos. Então a gente faz essa conta, o valor da variância dá 77,6, né? 77,60. O desvio padrão amostral é a raiz quadrada da variância. Então, a raiz quadrada de 77,60 dá 8,809. E o coeficiente de variação é um dado estatístico, né? Relativo, né? Então, serve para calcular dispersões com médias diferentes, que é o desvio padrão dividido pela média. Né? 8,809 dividido por 79,20 dá 0,1112, que corresponde a 11,12%. Tá? Então, tem uma dispersão, né, dos dados em torno de 11%. Tá, né, o valor médio. Calculado pelo desvio padrão. Tá? Uma outra medida de dispersão é o desvio absoluto médio, tá? Que é xi menos x barra, né? A diferença entre o ponto e a média é chamado de desvio, tá? Desvio, e isso em módulo é o desvio absoluto. Então, o desvio absoluto médio é a soma desses desvios em módulo e divide por n. É uma média aritmética dos desvios absolutos. Se não colocar em módulo, a média aritmética dos desvios vai dar zero, ou a soma dos desvios dá zero. Tá? Então, aqui nós temos os valores de x, os 3, né, que são os valores do número de Nusselt. Então, esse x menos a média em módulo dá 0,57. O segundo valor de x menos a média dá 8,51. E o terceiro valor da diferença, 70,12 menos 79,20, que é a média, dá 9,08. Essa soma dá 18,16. Então, o desvio médio vai ser a soma dos desvios dividido pelo número de valores que nós temos. Então, o desvio médio dá 6,053. Então, pela análise estatística, a média aritmética vale 79,20, o desvio padrão amostral vale 8,809, o coeficiente de variação vale 11,12% e o desvio absoluto médio vale 6,053. Tá? Com algumas correlações que podem ser utilizadas nos cálculos de transferência de calor, do ponto de vista estatístico, tem que tomar cuidado que é do ponto de vista estatístico. A melhor correlação é a primeira, pois apresentou o menor desvio absoluto em relação à média aritmética, com o valor de 0,57. Tá? Muito bem. E letra E, por que a camada limite está para baixo? Tá? Ela está para baixo porque a temperatura da placa é menor que a temperatura da corrente livre.
Então, a densidade do ar próximo à superfície, no caso da placa, será maior que a densidade do fluido da corrente livre. Consequentemente, haverá um escoamento para baixo devido ao empuxo, tá? Considerando que já existe uma força de gravidade atuando. Tá? Então, o ar ali vai ficar mais pesado, tá? Então ele vai descer, ok? Então, por isso, eu até coloquei esse exemplo, no caso de temperatura da placa mais fria que o ar, para entender que pode ter nos dois sentidos, beleza? Então tá aí esse exemplo aí 2.3.